Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciência é a análise 3 da tabela periódica. Veja bem, na primeira análise nós compreendemos a questão dos períodos, que são 7 períodos que estão na horizontal, né? Cada linha dessa corresponde a um período. Na análise 2 nós estudamos as famílias, né? Que isso no caso são as colunas verticais, que de cima vindo para baixo. Estudamos também que os actinídeos e os lantanídeos fazem parte também das famílias, fazem parte dos períodos. Agora nós vamos estudar a análise 3 da tabela periódica, onde nós vamos estudar os 3 tipos de elementos quanto às suas características metálicas, né? Por exemplo, se nós formos dividir a tabela periódica em períodos, em características metálicas, nós vamos ter os metais, os não metais e os semimetais, né? Mas antes disso eu quero que vocês relembrem o seguinte, ó, que a tabela periódica ela possui 118 elementos. Desses 118 elementos, 92 são naturais. Como assim naturais? São encontrados na natureza naturalmente. O homem vai lá e retira da natureza. E existem 26 elementos artificiais. Como assim artificiais? O homem pega os naturais, mistura e cria outros elementos, que no caso são os artificiais, tá certo? E assim nós temos o total da nossa tabela periódica. Observe que a tabela periódica eu deixei ela de 3 cores. Deixei os brancos, os azuis e os quadrinhos pretos. Os quadrinhos brancos correspondem aos elementos metais ou metálicos que conduzem eletricidade e calor, né, com bastante facilidade, tá certo? Por todo o corpo. No caso, são um total de 93 elementos, né? Com uma pequena modificação, que no caso o mercúrio, todos os outros desses 93 elementos, 92 deles são sólidos, né, na forma de pedra. Apenas o mercúrio, que também é um metal, ele está na forma líquida, né, que ele é muito usado por garimpeiros e é usado também na medicina para questões térmicas e outras coisas. Temos aqui os não metais. Não conduzem eletricidade e nem calor, eles queimam. Por exemplo, você tem um objeto que ele é não metálico, se você conduzir eletricidade ou conduzir fogo nele, ele vai queimar, mas não vai, ele vai conduzir muito longe, mas essencialmente vai queimar. Então, no caso, nós temos 7 elementos na tabela periódica que são não metais. Existem os semimetais, né, que possuem propriedades intermediárias entre metais e não metais, no caso, dando um total de 18 elementos. Mas qual é a principal característica desses semimetais? Alguns deles conduzem calor, mas não conduzem eletricidade. Outros conduzem eletricidade, mas não conduzem calor. Ou conduzem os dois com o mínimo possível, com muito pouco. Ou as outras características também dos metais e dos não metais eles possuem, né? E assim pode variar. Mas eles ficam nesse intermediário, né? Dando um total de 18 elementos. Baseado no que eu acabei de explicar, nós vamos passar agora para a nossa atividade com 8 perguntas muito simples. Veja só. Primeira questão. Quanto às características metálicas, quais são os 3 tipos de elementos? Muito fácil. Segunda questão. Qual a principal característica dos metais? Também está fácil. Terceira. Qual a principal característica dos não metais? Né? E quarta, qual a principal característica dos semimetais? Então você tem na segunda, na terceira e na quarta, na pergunta a resposta da primeira, né? Tá muito fácil assim, né? Sexta, há quantos elementos metais na tabela periódica? Né? Sexta, há quantos elementos não metais na tabela periódica? Sétima, há quantos elementos semimetais na tabela periódica? Tá tudo fácil, muito simples, né? E oitava questão, qual o único metal que não é sólido, né? Moleza, todas as questões, tá bom?